Já era quase meia-noite quando saí do hospital. Meu turno tinha sido exaustivo e tudo o que eu queria era chegar em casa, me jogar na cama e esquecer aquele dia. A estrada que eu pegava era deserta e cercada de árvores altas, que à noite mais pareciam paredes de escuridão. Era o tipo de lugar onde você reza para não ter nenhum problema no carro, porque a ajuda simplesmente não chega. Enquanto dirigia, só o barulho do motor me fazia companhia. Meu telefone estava sem sinal e eu desliguei o rádio porque até ele parecia assustador naquele silêncio. Então eu ouvi um homem na beira da estrada. Ele acenava freneticamente, tremendo de frio, com uma mochila pequena pendurada no ombro. Meu instinto foi ignorar. Passei por ele sem diminuir a velocidade, mas então olhei pelo retrovisor. Ele parecia tão desesperado que algo dentro de mim me fez parar. Respirei fundo e dei ré até chegar perto dele. Você precisa de ajuda? Ele deu um passo hesitante na direção do carro, os olhos vermelhos como se tivesse chorado ou não dormido por dias. Minha moto quebrou, moça. Por favor, me leva até a cidade mais próxima. Não tem ninguém por aqui. Eu hesitei, mas acabei destravando a porta. Tá, entra logo, mas só até a cidade. Ele entrou rápido, agradecendo sem parar. Obrigado, de verdade. Eu tô precisando muito dessa carona. No início, fiquei em silêncio, mas não demorou para eu notar que ele parecia inquieto. Ele olhava o tempo todo pelo retrovisor, como se esperasse ver alguém atrás de nós. Tá tudo bem com você? Perguntei, tentando disfarçar minha própria tensão. Ele hesitou antes de responder. Tô só nervoso por estar no meio do nada. Desculpa se te deixei desconfortável. Não era uma resposta que me convencesse, mas deixei para lá. Continuei dirigindo, tentando focar na estrada. Foi então que vi os faróis de outro carro no retrovisor. Estavam longe no começo, mas rapidamente se aproximaram, até ficarem a poucos metros do nosso para-choque. Você conhece aquele carro? Perguntei. Ele olhou pelo retrovisor e ficou pálido. Não, só dirige. Não para, por favor. Como assim, não para? O que está acontecendo? Ele engoliu em seco, os olhos fixos no carro atrás de nós. Moça, só faz o que eu tô pedindo. Se você parar, a gente tá morto. Meu estômago afundou. Olhei para o carro novamente. Ele estava tão perto que parecia querer bater na gente. Foi aí que percebi que aquilo não era coincidência. Você tá fugindo de alguém, né? Perguntei, minha voz mais alta do que eu pretendia. Ele passou as mãos no rosto, como se tentasse se acalmar. Tá bom, eu vou te explicar, mas promete que não vai surtar. Você já me colocou nessa situação. Acho que mereço saber. Ele respirou fundo antes de começar. Eu trabalhava como entregador para um cara. Digamos que ele não era exatamente honesto. Eu transportava coisas sem fazer perguntas. Mas um dia ouvi uma conversa que não devia. Eles estavam planejando um assassinato. Gente inocente. E eu decidi fugir. Meu coração batia tão rápido que eu mal conseguia prestar atenção na estrada. E você achou que eles iam simplesmente te deixar ir? Eu não tinha escolha. Se eu ficasse, iam me matar também. O carro atrás de nós acelerou de repente e tentou nos ultrapassar. O motorista jogou o veículo contra o meu e o impacto quase nos tirou da estrada. Meu Deus, eles querem nos matar. Eu avisei, moça, agora só acelera. Eu sabia que não podia continuar naquela estrada principal. Eles eram mais rápidos, mais agressivos e meu carro não tinha nenhuma chance contra aquele veículo maior. Tem uma saída ali na frente, Eduardo disse, apontando para uma estrada de terra. Você tem certeza? Isso parece pior. Confia em mim. Eles não vão conseguir seguir por lá tão fácil. Contra todos os meus instintos, virei na saída. A estrada de terra era estreita e cheia de buracos. O carro chacoalhava tanto que parecia que ia se desmontar, mas os faróis dos perseguidores ainda estavam atrás de nós. Você tem algum plano além de correr? Perguntei, a raiva começando a tomar o lugar do medo.
Se a gente conseguir chegar numa área mais fechada, podemos abandonar o carro e nos esconder na mata. Você tá maluco? Abandonar meu carro no meio do nada? É isso ou eles nos alcançam, moça? Depois de mais alguns minutos de perseguição, a estrada ficou ainda mais difícil de seguir. Virei para Eduardo. Tá bom, me diz onde parar. Eduardo apontou para uma área onde as árvores eram mais densas. Ali! Para ali! Parei o carro de forma brusca e nós saímos correndo para o meio da mata. Minha visão estava limitada pela escuridão, mas os sons dos perseguidores nos ajudavam a calcular a distância. Vocês não vão escapar! Uma voz masculina gritou, seguida por um tiro que fez meu corpo inteiro congelar. Eduardo puxou meu braço. Corre! Eles não vão atirar se não tiverem certeza de onde estamos. A mata parecia um labirinto. Galhos arranhavam meu rosto, raízes me faziam tropeçar, mas eu continuava correndo. Quando encontramos uma pequena clareira, Eduardo me fez parar. Fica aqui. Eu vou tentar distrair eles. Você tá maluco? Eles vão te pegar. É a nossa única chance. Se eles me pegarem, pelo menos você tem uma chance de escapar. Antes que eu pudesse protestar, Eduardo saiu correndo na direção oposta. O som dos passos e das vozes dos perseguidores ficou mais distante, mas eu sabia que não podia ficar ali. Comecei a me mover, mais devagar dessa vez, tentando não fazer barulho. Depois de alguns minutos, ouvi um barulho de motor. Meu coração disparou. Eles tinham encontrado Eduardo? Decidi me aproximar com cuidado, me escondendo entre as árvores. Vi o carro parado e um dos homens discutindo com Eduardo, que estava no chão, segurando o lado do corpo. Parecia que ele tinha levado um tiro. Você não devia ter fugido, Eduardo. Agora todo mundo vai aprender o que acontece com traidores. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o som de sirenes cortou o ar. Luzes vermelhas e azuis iluminaram a mata e policiais surgiram, ordenando que todos largassem as armas. Os homens tentaram correr, mas foram rapidamente cercados. Eu saí do meu esconderijo gritando por ajuda. Ele está ferido, por favor, ajudem ele. Eduardo foi levado para o hospital, enquanto eu prestava depoimento à polícia. Descobri que ele realmente tinha sido apenas um entregador que acabou envolvido em algo muito maior do que ele podia lidar. Voltei para casa naquela noite com uma certeza. Nunca mais vou parar para ninguém na estrada, não importa o quão desesperados pareçam. Eu sempre fui daqueles que acham que nada de ruim vai acontecer com a gente. Sabe aquela confiança boba? Pois é, essa era a minha vida. Naquele dia, estava voltando de um evento da faculdade, exausto e sem muito dinheiro para pegar um ônibus. Decidi pedir carona. A cidade era pequena e todo mundo fazia isso. Na beira da estrada, fiquei uns bons 15 minutos até que um carro cinza parou. O motorista era um cara aparentemente normal, roupa simples, sorriso educado, mas não falava muito. Ele só perguntou para onde eu ia. E quando respondi, ele disse: "Suba aí, tô indo na mesma direção." Sem pensar muito, entrei. O carro tinha um cheiro estranho, meio forte, como aqueles sprays de limpeza exagerados. Notei logo que o banco de trás estava isolado por uma barreira de acrílico, tipo aquelas que a gente vê em táxi. Achei estranho, mas pensei, deve ser para segurança. As janelas eram todas pintadas de preto por dentro e dava para ver quase nada lá fora. Isso começou a me incomodar, mas tentei me convencer de que era só coisa da minha cabeça. O silêncio dele era incômodo. Eu puxei assunto umas 2 vezes, perguntando coisas bobas, tipo se ele morava na região, mas ele só dava respostas curtas, tipo sim ou não. Isso me deixou mais desconfiado, mas eu não queria parecer mal educado. Então, fiquei calado, observando tudo ao meu redor. Depois de uns 10 minutos,
comecei a perceber que ele não estava indo exatamente pelo caminho que eu conhecia. A estrada ficava mais deserta, com menos casas e luzes. Meu estômago começou a embrulhar, sabe? Aquela sensação de que algo está muito errado. Olhei para ele, mas o cara dirigia como se estivesse em piloto automático, fixado na estrada. Eu decidi testar o clima. Perguntei: "O senhor está pegando um atalho? Essa não é a estrada principal." Ele só respondeu: "Mais rápido assim." Foi aí que minha mente entrou em alerta total. Olhei para o painel do carro. Não tinha nada que parecesse fora do normal, mas aquele silêncio e a rota diferente já eram suficientes para me deixar apavorado. Olhei para a maçaneta da porta, tentando ver se ela abriria por dentro, mas estava travada. Tentei ficar calmo e falei: "Pode me deixar aqui, eu esqueci de algo importante." O cara nem olhou para mim, só continuou dirigindo. Meu coração disparou. Comecei a pensar em todas as histórias que já tinha ouvido sobre caronas perigosas. Respirei fundo e tentei imaginar como poderia sair daquela situação. A estrada ficou ainda mais deserta. Era só mato para os dois lados e nenhum outro carro. Comecei a suar frio, tentando pensar rápido. Estava claro que algo estava errado, mas eu não queria demonstrar pânico. Minha cabeça gritava: "Você precisa fazer alguma coisa, agora!" Eu estava praticamente grudado no banco, tentando parecer tranquilo, mas por dentro eu estava um caos. Minha mente corria, pensando em 1000 formas de sair dali. Resolvi insistir: "Moço, acho que vou descer aqui mesmo. Tá tranquilo para mim, sério." Nenhuma resposta. Ele não se deu ao trabalho nem de virar o rosto. Era como se eu nem tivesse falado nada. Naquele momento, comecei a prestar mais atenção nos detalhes do carro. Notei que as travas das portas pareciam automáticas, controladas pelo motorista. Não tinha botão para destravar por dentro. Meu peito apertou. "Ei, me escutou? Quero descer agora." Ele continuou calado, mas dessa vez olhou de canto rápido pelo retrovisor. Aquele olhar me deu calafrios. Era vazio, como se ele tivesse algum plano e eu fosse só parte dele. A estrada estava completamente deserta. Nem poste de luz tinha mais, só o farol do carro iluminando o caminho. Minha garganta ficou seca. Comecei a imaginar o pior. Meu coração batia tão forte que eu quase podia ouvir. Pensei em gritar, em bater na janela, mas quem ia ouvir? Foi então que ele parou o carro. De repente, sem aviso, numa área que parecia um descampado. Olhei ao redor e só tinha escuridão. Meu instinto gritou: "Corre!" Mas eu estava paralisado, tentando entender o que ele ia fazer. Ele desligou o motor, abriu a porta devagar e saiu. Não falou nada, não fez nenhum gesto. Só ficou parado, do lado de fora, de costas para mim. Foi a coisa mais estranha e assustadora que já vi na vida. Aquele silêncio era insuportável. Ele não se mexia, não falava, e eu não sabia se ele estava esperando por algo ou alguém. A única coisa que eu sabia é que eu não podia ficar ali. Olhei ao redor do carro e percebi que não tinha saída fácil. As portas estavam trancadas, só restava a janela. Estiquei o braço para tocar o vidro, mas ele era grosso, pesado. Era como se o carro inteiro fosse blindado. Foi aí que eu vi algo no banco do passageiro. Uma mochila. Não sei porquê, mas minha curiosidade foi maior que o medo naquele momento. Estiquei o braço e puxei a alça da mochila para mais perto. Dentro tinha umas coisas estranhas. Cordas, fita adesiva e até uma faca pequena, daquelas de caça. Minha mente explodiu. É isso. Ele estava planejando alguma coisa comigo. O desespero tomou conta. Eu precisava sair dali antes que ele voltasse para o carro. Forcei a maçaneta de novo. Chutei a porta, mas nada funcionava. Foi quando tive uma ideia. No meio daquele silêncio, com o som dos meus chutes ecoando, eu lembrei que o vidro traseiro parecia o ponto mais frágil. Me joguei contra ele com toda a força. Demorou algumas tentativas, mas o vidro cedeu um pouco, como se tivesse uma rachadura.
Continuei insistindo, ignorando a dor nos ombros e braços, até que ouvi um barulho diferente, o som de passos vindo em direção ao carro. Meu coração disparou. Ele estava voltando. Com um último esforço, consegui abrir espaço no vidro para passar. Me arrastei pelo buraco, sentindo os pedaços cortarem minha pele. Mas eu não me importava. Assim que saí, corri na direção oposta, sem olhar para trás. Eu corri como nunca tinha corrido na vida. Não sabia nem para onde estava indo. Só sabia que precisava me afastar daquele carro, daquele homem. O som dos meus passos parecia ecoar na escuridão. E o medo de que ele estivesse me seguindo fazia meu coração bater ainda mais rápido. Entrei numa área cheia de árvores, uma espécie de floresta. Era melhor me esconder do que correr por um descampado aberto. A mata era densa e cada galho parecia se agarrar a mim, como se quisesse me segurar ali. Meu corpo já estava todo arranhado, mas eu não podia parar. De repente, ouvi um barulho atrás de mim, passos rápidos, quebrando galhos. Ele estava vindo. Tentei controlar minha respiração, me abaixei e fiquei atrás de uma árvore grande, torcendo para que ele não me visse. O som foi ficando mais próximo, até que parou. Minha cabeça dizia: ele está te procurando, fica quieto. Eu não sabia se ele estava armado, mas não queria descobrir. A escuridão era minha aliada e eu decidi continuar me movendo bem devagar, tentando não fazer barulho. Cada passo parecia uma eternidade, mas aos poucos fui me distanciando. Andei por horas. Meu corpo pedia para parar, mas o medo de ser encontrado me empurrava para frente. As árvores pareciam todas iguais e eu não tinha ideia de onde estava. Só sabia que precisava encontrar uma saída, algum sinal de civilização. Quando já estava quase perdendo as esperanças, vi uma luz fraca à distância. Era uma estrada. A visão me deu forças para continuar. Cambaleando, cheguei até ela e caí de joelhos no asfalto. Olhei para os dois lados, procurando por carros ou qualquer sinal de vida, mas a estrada estava deserta. Por um momento, pensei que talvez tivesse me livrado do perigo, mas ainda não me sentia seguro. Depois de alguns minutos, vi faróis ao longe. Meu instinto foi me esconder atrás de uma árvore próxima, porque não tinha como saber se era ele ou alguém que pudesse me ajudar. Esperei até o carro chegar mais perto e percebi que era uma viatura da polícia. Com o pouco de força que ainda me restava, saí correndo para o meio da estrada, acenando com as mãos e gritando. O policial parou bruscamente, desceu do carro e veio na minha direção com a mão na arma. "Calma, calma", gritei. "Eu tô fugindo." Expliquei tudo rapidamente, ainda ofegante, e ele me colocou na viatura, dizendo que ia me levar para um lugar seguro. Meu corpo finalmente relaxou, mas minha mente ainda estava em alerta. Será que aquele homem ainda estava por perto? Será que ele estava atrás de mim? O policial me disse que eu tive muita sorte. Disse também que eles já estavam atrás de um carro com as características do que eu descrevi. Parece que aquele motorista estava envolvido em vários crimes na região. Só de ouvir isso, meu sangue gelou. Na delegacia, enquanto me ofereciam um copo d'água e um cobertor, minha cabeça ainda estava girando. Não conseguia acreditar que tinha sobrevivido àquilo. Eu estava sujo, arranhado, com o corpo cheio de cortes e hematomas, mas de alguma forma vivo. O policial que me resgatou pediu que eu contasse tudo em detalhes. Cada palavra parecia trazer de volta o pavor que senti dentro daquele carro, na floresta, na estrada. Quando terminei, ele me encarou com um olhar sério e disse: "Você tem noção do perigo que correu? Esse carro é suspeito de sequestros. A gente já estava procurando por ele há semanas. Você deu muita sorte." Sorte. Não era assim que eu me sentia. Minha mente só conseguia reviver cada momento, cada escolha que eu tinha feito para acabar naquela situação. Me culpei por ter aceitado a carona, por não ter escutado aquele instinto inicial que dizia: "Não entre." Mas ao mesmo tempo, senti um alívio imenso por estar ali, seguro, para contar a história. Depois de prestar depoimento, um policial se ofereceu para me levar para casa. No caminho, ele me disse:
nunca subestime sua intuição. Se algo parecer errado, confie nos seus instintos. Muitas vezes isso salva vidas. Essas palavras ficaram gravadas na minha cabeça. Naquela noite, deitado na minha cama, com o corpo cansado e a mente ainda agitada, percebi que tinha aprendido algo que nunca mais esqueceria. Não é só o mundo que é perigoso, mas o excesso de confiança também. A gente acha que certas coisas só acontecem com os outros, até que acontece com a gente. Hoje, sempre que vejo alguém pedindo carona, sinto um arrepio. Quero gritar para essas pessoas terem cuidado, que nem todo mundo é o que parece. Essa experiência me marcou para sempre. E se eu pudesse deixar um conselho, seria: ouça seus instintos. Eles podem ser a diferença entre voltar para casa ou não. A vida é frágil e eu tive a sorte de ter uma segunda chance, mas nem todo mundo tem. Voltar para a faculdade depois das férias na casa da minha mãe sempre tinha aquele gostinho agridoce. Por um lado, eu estava animado para rever meus amigos e retomar minha rotina, mas por outro, odiava deixar minha cidadezinha no interior do Paraná. A calmaria dali era meu refúgio e encarar a estrada à noite era algo que eu evitava ao máximo. Só que naquele domingo não tive escolha. A viagem começara tranquila. A estrada estava praticamente deserta, com apenas os faróis do meu carro cortando a escuridão. Eu até curtia o som dos pneus no asfalto e o silêncio ao redor. Isso me ajudava a organizar as ideias, mas no fundo algo me incomodava. Talvez fosse a solidão daquela estrada ou só minha mente pregando peças, mas a sensação de que algo estava para dar errado era difícil de ignorar. Depois de umas 2 horas dirigindo, vi um homem na beira da estrada, gesticulando para pedir carona. Ele parecia cansado, com uma mochila surrada nas costas e uma expressão que eu não conseguia decifrar à distância. Minha primeira reação foi ignorá-lo. Minha mãe sempre dizia: nunca confie em estranhos, principalmente à noite. Mas enquanto passava por ele, algo dentro de mim me fez hesitar. E se fosse você no lugar dele? Pensei. Dei uma leve reduzida no carro, o coração já acelerado. Será que eu estava cometendo um erro? Ou talvez fosse só paranoia? Decidi parar. Quando abaixei o vidro, ele se aproximou devagar. Tinha um rosto marcado, cabelos desgrenhados e olhos fundos que denunciavam cansaço ou algo mais. "Para onde você está indo?" Perguntei, tentando soar casual. "Qualquer lugar mais à frente", respondeu, com um sotaque arrastado que eu não consegui identificar. Contra meu melhor julgamento, destravei a porta. Ele entrou no carro, ajeitou a mochila aos pés e me deu um aceno de agradecimento sem dizer mais nada. O silêncio era quase palpável e meu desconforto só crescia a cada minuto. No começo, ele não parecia ameaçador. Ficou quieto, olhando pela janela, como se estivesse perdido em pensamentos. Mas depois de alguns minutos, começou a se mexer no banco. Ele colocava as mãos na barriga e soltava gemidos baixos, como se estivesse com dor. "Tá tudo bem?" Perguntei, tentando quebrar o gelo e esconder minha preocupação. "É só uma dor que já passa", respondeu, sem me olhar. Por mais que ele tentasse disfarçar, seu comportamento me deixava cada vez mais alerta. Ele se mexia demais, olhava para os lados como se estivesse esperando algo. Foi então que ele apontou para frente, quebrando o silêncio de forma abrupta. "Terceira saída à direita. Pode virar ali." Eu hesitei. Já era estranho o suficiente ele não ter um destino claro, mas agora queria que eu pegasse uma estrada de terra no meio do nada. Olhei para ele rapidamente, tentando avaliar o risco. "Não tem nada ali, só mato", argumentei, esperando que ele mudasse de ideia. "Eu conheço o caminho." "Vai por ali", insistiu, sem mudar o tom de voz. A pressão na minha mente era enorme. Por um lado, eu queria dizer não e simplesmente seguir em frente. Mas o que aconteceria se ele reagisse mal
E se ele estivesse armado? Decidi seguir a instrução, mas com todos os sentidos em alerta. A estrada de terra era estreita e cercada por árvores altas que pareciam fechar o caminho. O farol mal iluminava o trajeto à frente e eu sentia como se estivéssemos entrando num túnel escuro sem fim. Meu coração batia forte e o silêncio no carro agora era sufocante. "Falta muito?" perguntei, tentando esconder meu nervosismo. Ele não respondeu, apenas olhou pela janela como se estivesse esperando algo. Depois de alguns minutos, ele finalmente quebrou o silêncio. "Pode parar aqui", disse, apontando para um lugar onde a estrada parecia desaparecer na mata. "Aqui?" questionei, tentando ganhar tempo. "É aqui, preciso sair", respondeu firme. Relutante, reduzi a velocidade e parei o carro. Ele abriu a porta devagar, pegou a mochila e desceu sem olhar para trás. Fiquei ali, parado, tentando entender o que estava acontecendo. Mas antes que eu pudesse reagir, ouvi passos, muitos passos. Olhei pelo retrovisor e vi 5 figuras encapuzadas surgindo da mata, correndo em direção ao carro. Meu corpo inteiro congelou por um segundo. Depois, foi pura adrenalina. Pisei no acelerador com força. O carro patinou na terra solta antes de ganhar tração. Ouvi gritos, seguidos de tiros. Um dos vidros traseiros estilhaçou e o som do impacto ecoou como um trovão dentro do carro. Mais tiros. Um dos pneus traseiros balançou, mas milagrosamente não estourou. Eu acelerava o máximo que podia, enquanto as figuras ficavam cada vez menores no retrovisor. Consegui voltar para a estrada principal, mas a tensão ainda não tinha passado. Meus olhos alternavam entre o retrovisor e a estrada à frente, procurando qualquer sinal de que eles ainda estavam me seguindo. A cada som que o carro fazia, meu coração disparava. Depois de alguns quilômetros, avistei as luzes de um posto de gasolina. Era a primeira construção que eu via em muito tempo e parecia minha única chance de ajuda. Encostei o carro bruscamente e desci quase tropeçando. Entrei na loja de conveniência e me apoiei no balcão, tentando respirar. "Me ajuda!" gritei para o frentista, que me olhou assustado. "Tentaram me matar!" Ele ligou para a polícia imediatamente. Enquanto esperávamos, sentei num banco e olhei para o carro. Foi então que percebi o estado em que ele estava. Vidros quebrados, buracos de bala na lataria e, o pior de tudo, um deles tão perto do pneu que era um milagre o carro ainda estar rodando. Quando os policiais chegaram, contei tudo, cada detalhe. Eles ouviram com atenção, mas a expressão nos rostos deles dizia que essa não era a primeira vez que algo assim acontecia. "Isso é comum por aqui", disse um deles, balançando a cabeça. "Quadrilhas usam iscas como esse homem para fazer as vítimas pararem. Eles escolhem locais isolados e atacam em grupo." As palavras dele me deixaram gelado. Todo o alívio de ter escapado foi substituído por um misto de medo e raiva. Eu podia ter morrido naquela noite, tudo por causa de uma decisão impulsiva. Enquanto inspecionavam o carro, o policial encontrou algo que eu não tinha notado: marcas de facas na porta traseira. Eles não só tinham atirado, mas também tentado abrir o carro enquanto eu fugia. Voltei para casa naquela noite com a certeza de que nunca mais olharia para um estranho na estrada da mesma forma. Sabe aquela sensação de que você está prestes a tomar uma decisão que vai mudar sua vida, mas só percebe isso depois que tudo já aconteceu? Foi exatamente assim comigo. Era um fim de semana comum e eu estava voltando de um evento na universidade. Tudo o que eu queria era chegar em casa, mas por conta de um atraso bobo, perdi o último ônibus. A rodoviária estava praticamente deserta. Só tinha um funcionário sonolento no guichê e um casal de mochileiros que parecia tão perdido quanto eu. Eu podia sentir a preocupação crescendo no peito.
Não podia passar a noite ali, não com uma mochila nas costas e zero segurança. Então, fiz o que minha mãe sempre disse para eu nunca fazer. Saí para pedir carona. A noite estava fria e a estrada não ajudava. Quase meia hora depois, vi os faróis de uma SUV preta se aproximando. Levantei o braço e o carro diminuiu. O motorista, um homem de uns 40 anos, abriu a janela e perguntou: "Tá indo para onde, garoto?" Expliquei que precisava chegar até a próxima cidade. Ele olhou para a mulher ao lado, que deu um sorriso simpático e disse: "Pode entrar, a gente está indo nessa direção." Hesitei por um segundo. Era seguro? Eles pareciam um casal normal, mas algo no sorriso dela me incomodava. "Vai, rapaz, a noite está gelada", insistiu o homem. Decidi entrar. No início, o papo era tranquilo. Eles disseram que estavam voltando de uma viagem de negócios e que sempre ajudavam quem precisava. Falaram que eu lembrava o filho deles, que também estava na faculdade. Isso me deixou mais à vontade até que começaram as perguntas. "Você mora sozinho? Seus pais estão esperando por você? Alguém sabe que você está vindo?" Respondi com cuidado, mas fiquei alerta. Apesar disso, eles continuavam gentis, até oferecerem comida e uma garrafa de água. A comida estava embrulhada, parecia limpa. A água em uma garrafa lacrada. Aceitei, mas quando tomei um gole, senti um gosto estranho, como se algo estivesse errado. Meu estômago deu um nó. Foi aí que percebi que o carro tinha saído da rodovia principal. "Isso aqui é mesmo um atalho?" perguntei, tentando parecer despreocupado. "É sim", respondeu o homem, mas seu tom de voz era diferente, quase impaciente. A mulher olhou para mim pelo retrovisor e seu sorriso não parecia mais tão acolhedor. "Relaxa, não vai doer muito", ela disse com um tom frio. Meu coração disparou. Eu senti o chão sumir. A frase dela ficou ecoando na minha cabeça enquanto o carro parava numa estrada deserta. O homem saiu primeiro e deu a volta, abrindo minha porta. Ele segurou meu braço, mas de um jeito que não era mais gentil. Era firme, quase como uma ordem silenciosa. Quando tentei perguntar o que estava acontecendo, a mulher desceu do carro com algo na mão. Era pequeno, brilhante, um bisturi. Meu corpo gelou. "Por favor, o que vocês querem? Eu não tenho dinheiro", tentei dizer, mas ela apenas riu. "Não se preocupa, garoto, isso não vai demorar." Eu sabia que tinha que agir rápido. Mesmo me sentindo tonto, juntei minhas forças e fingi estar mais fraco do que realmente estava. Quando ele tentou me puxar para fora, dei um golpe com o ombro e chutei a porta do carro com força. Ele tropeçou para trás e eu saí correndo. A estrada estava escura e meus passos eram pesados. Eu ouvia os gritos deles atrás de mim e a adrenalina me empurrava para a frente. Tropecei numa pedra e caí, mas ao tatear o chão, encontrei uma rocha maior. Me virei a tempo de ver o homem se aproximando. Acertei a pedra nele com toda a força e ele caiu gritando. A mulher furiosa correu na minha direção com o bisturi. Eu consegui desviar e empurrá-la contra o carro, mas não podia ficar ali. Corri para dentro do mato, me escondendo entre as árvores. Meu coração parecia que ia explodir, mas eu sabia que precisava continuar. Eles ainda estavam me caçando. Depois do que pareceu uma eternidade, encontrei uma casinha abandonada no meio do mato. As paredes estavam rachadas e o telhado parcialmente destruído, mas era o único lugar que podia me esconder. Entrei, trancando a porta com um pedaço de madeira que encontrei no chão. O silêncio era aterrorizante e minha respiração era alta demais para o meu gosto. Pelas frestas da janela, vi a lanterna do casal se aproximando. "Você não vai fugir da gente!" gritou a mulher, sua voz carregada de raiva. Eles estavam decididos a me encontrar. Me agachei num canto, segurando uma viga velha como se fosse minha única esperança. A porta rangeu e eles entraram. A mulher estava na frente, com o bisturi em uma mão e a lanterna na outra. O homem vinha logo atrás, ainda se recuperando do golpe. Quando a luz passou por mim, sabia que era minha única chance. Levantei
e bati com a viga no braço dela, derrubando a lanterna e o bisturi. Ela gritou e caiu para trás. O homem avançou, mas consegui desviar e empurrá-lo contra uma parede. Ele bateu a cabeça com força e desmaiou. Não esperei para ver o que acontecia depois. Peguei a lanterna caída e corri de volta para a estrada. Caminhei por horas até avistar luzes ao longe. Era uma vila pequena, com casas simples e gente acordada. Quando cheguei, pedi ajuda. Os moradores me levaram até a delegacia local, onde contei tudo. Mais tarde, a polícia confirmou que o casal era procurado por crimes brutais na região. Voltei para casa depois disso, mas nunca mais fui o mesmo. Aprendi que confiar demais em estranhos pode ser um erro fatal, e que às vezes a única pessoa em quem você pode confiar é você mesmo. Era para ser só mais uma viagem tranquila de volta para casa. Eu e o André, meu melhor amigo, tínhamos passado o fim de semana na casa de praia de um conhecido, curtindo uma folga longe da correria. A estrada estava deserta naquela noite, com só o som dos pneus no asfalto e nossas conversas quebrando o silêncio. Sempre gostei de dirigir à noite, mas naquele dia tinha algo no ar que me deixava desconfortável. Como se algo estivesse errado, e eu ainda não sabia o quê. A gente estava no meio de uma rodovia no interior do estado, cercados por mato dos dois lados. Sem cidades por perto, sem nenhum posto, só aquele breu total. Era o tipo de estrada que você quer atravessar o mais rápido possível. De repente, os faróis do carro iluminaram uma figura na beira da estrada. Era um homem parado ali, com os braços cruzados e tremendo de frio. Ele usava um casaco surrado, que parecia não dar conta do vento gelado daquela noite. "O que você acha?" Perguntei para o André, diminuindo a velocidade. "Dou carona?" "Sei lá, cara. Parece que ele está precisando, né?" André respondeu, olhando para o homem. "Mas isso pode dar problema." Eu hesitei por alguns segundos. Já tinha ouvido histórias sobre como dar carona para estranhos podia ser perigoso, mas não conseguia ignorar a expressão do homem. Ele parecia desesperado. Suspirei, parando o carro. "O que custa ajudar?" murmurei, tentando convencer a mim mesmo. O homem se aproximou e pela janela do carro agradeceu. A voz dele era rouca, mas ele parecia sincero. Disse que o carro dele tinha quebrado mais à frente e que ele só precisava de uma carona até a próxima cidade. Contra o meu instinto, abri a porta e deixei ele entrar. No começo, tudo parecia normal. Ele se apresentou como Roberto e começou a contar que estava voltando de uma visita à família. André, como sempre, puxava papo, tentando aliviar o clima estranho. Já eu fiquei quieto, só ouvindo e dirigindo. Por algum motivo não conseguia relaxar com ele ali no banco de trás. Tinha algo no jeito dele, sabe? Era como se ele estivesse analisando a gente, enquanto o André perguntava coisas como: "Você é daqui da região e seu carro quebrou muito longe?" O Roberto respondia com frases curtas, mas olhava demais. Eu podia sentir o olhar dele na minha nuca, mesmo enquanto falava com o André. Era desconfortável. A situação ficou ainda mais estranha quando ele começou a fazer perguntas pra gente. "Vocês sempre passam por aqui? De onde vocês se conhecem? E, a mais esquisita, vocês confiam um no outro, né? Quem pergunta isso assim do nada?" André riu, tentando manter o clima leve. "Claro, somos amigos desde moleques. A gente confia um no outro pra tudo." Roberto sorriu de um jeito que não gostei. Era um sorriso torto, sabe? Não parecia feliz, parecia mais um desafio. Ele olhou para mim pelo retrovisor e disse: "Confiar é importante, mas nem sempre a gente sabe quem está do nosso lado de verdade." Senti um arrepio percorrer meu corpo. Não era mais só desconforto. Aquilo estava começando a parecer perigoso. A tensão no carro aumentava a cada quilômetro.
André tentava manter o papo descontraído, mas Roberto estava mudando o tom. O que antes parecia um agradecimento pela carona, agora parecia estranho. Ele não só respondia às perguntas, mas também fazia comentários que deixavam o clima pesado. O mundo tá cheio de gente que só quer enganar os outros, né? Ele soltou do nada, olhando fixamente para o André. A gente acha que conhece as pessoas, mas elas nos apunhalam pelas costas. É, tem muita gente assim mesmo, André respondeu, visivelmente desconfortável. Eu olhei pelo retrovisor e vi que Roberto me encarava. Seu olhar era intenso, como se estivesse tentando ver dentro da minha cabeça. Minha respiração ficou pesada. Meu instinto gritava que algo estava errado, mas eu não queria agir por impulso e piorar a situação. Vocês têm segredos um do outro? Ele perguntou, cruzando os braços. Eu sempre acho que amigos têm coisas que não contam. Cara, você tá meio tenso, né? Relaxa, tá tudo bem. André respondeu, tentando dar risada, mas era óbvio que ele também estava ficando assustado. O silêncio tomou conta por alguns minutos. O único som era o do carro na estrada. Do nada, Roberto começou a murmurar algo baixinho, como se falasse com ele mesmo. Não dava para entender o que era, mas o tom era sinistro. André me olhou com uma expressão que dizia tudo. A gente se meteu numa roubada. De repente, Roberto quebrou o silêncio. Vocês acham que dá para confiar em todo mundo? A pergunta parecia mais uma acusação. Olha, cara, a gente só quis ajudar, eu disse, tentando manter a calma. A gente não precisa disso, sabe? Só estamos te dando uma carona. Ele riu baixinho, mas não respondeu. Aquela risada ficou ecoando na minha cabeça. Tudo desmoronou num instante. Estávamos chegando em um trecho ainda mais deserto da estrada quando Roberto começou a gritar. Sem aviso, ele bateu com força no encosto do meu banco, me fazendo dar um salto. Traidores! Eu sei quem vocês são! Ele berrava, segurando o banco com as duas mãos. O que é isso, cara? Tá maluco? André gritou, virando para trás. Roberto sacou uma faca do bolso do casaco. O brilho da lâmina sob a luz do painel me deixou paralisado por um momento. Vocês acham que vão se safar? Eu não sou idiota, ele gritou. Minha mente entrou em modo de sobrevivência. Reduzi a velocidade sem parar completamente, tentando ganhar tempo. André estava com as mãos levantadas, tentando acalmar a situação. Calma, cara. A gente não tá aqui para te machucar, só estamos tentando ajudar. Mentira! Vocês são como todos os outros. Todo mundo me trai, Roberto gritou, apontando a faca para André. Foi aí que percebi que a única saída era fugir. Aproveitei um momento de distração dele, quando olhou para o banco de trás e fiz sinal para André com os olhos. Ele entendeu na hora. Com o coração acelerado, reduzi mais a velocidade e puxei o freio de mão. Agora, eu e André saímos correndo do carro, deixando as portas abertas. Roberto ficou alguns segundos dentro do carro, gritando algo que eu não conseguia entender. Então ouvi o barulho dele saindo do veículo e correndo atrás da gente. Corremos como nunca tínhamos corrido antes. O som dos gritos de Roberto atrás de nós fazia meu coração disparar. Minha visão parecia embaçada pela adrenalina, mas eu só conseguia pensar em uma coisa: continuar correndo. O matagal dos dois lados da estrada era a única opção para nos escondermos. Rápido, pra lá! André gritou, apontando para uma entrada na vegetação. Sem pensar duas vezes, mergulhamos no mato, ignorando os galhos que arranhavam nossos braços e rostos. Meus pulmões queimavam, mas eu sabia que parar não era uma opção. O som dos passos de Roberto na estrada parecia cada vez mais distante, mas o medo de ele nos encontrar era paralisante. Nos escondemos atrás de uma árvore grossa e ficamos em silêncio absoluto. Eu conseguia ouvir o barulho da minha respiração ofegante e o bater descontrolado do meu coração. André colocou a mão no meu ombro e sussurrou: "Ele ainda está por aí?" Fiquei quieto, tentando escutar qualquer coisa além do barulho dos insetos.
Foi então que ouvimos passos, lentos, como se ele estivesse nos procurando. Cada estalo de galho parecia um soco no estômago. Roberto estava chamando por nós, a voz dele carregada de raiva e loucura. Vocês acham que vão escapar? Eu sei que vocês estão aí, ele gritou, cada palavra mais próxima. André apertou meu braço e nós dois ficamos completamente imóveis. Eu não conseguia nem respirar direito. Ele passou tão perto que eu podia ouvir o som dos pés esmagando folhas secas. Ficamos assim, escondidos por mais de 1 hora, até que os sons desapareceram por completo. Quando finalmente saímos do esconderijo, já era madrugada. O silêncio era quase tão assustador quanto os gritos de Roberto. Decidimos seguir andando pela estrada, na esperança de encontrar ajuda. Depois de algumas horas caminhando exaustos, avistamos luzes de um caminhão vindo na nossa direção. Quase caímos no chão de alívio. O motorista, um senhor de rosto bondoso, parou e nos perguntou o que tinha acontecido. Tentamos explicar de forma breve, ainda ofegantes e assustados. Ele nos ofereceu carona até a delegacia da cidade mais próxima. Quando chegamos à delegacia, os policiais nos ouviram com atenção. Explicamos tudo o que tinha acontecido. O homem estranho, a faca, os gritos e a nossa fuga desesperada. Eles ficaram em alerta e enviaram uma viatura para procurar pelo nosso carro e, com sorte, encontrar Roberto. Horas depois, recebemos a notícia. O carro tinha sido encontrado, mas estava completamente vandalizado. As palavras traidores e vocês vão pagar estavam riscadas na lataria com o que parecia ser uma pedra. Roberto não foi encontrado. Mesmo depois de voltarmos para casa, aquele dia ficou marcado na minha memória. Por semanas, eu me pegava olhando por cima do ombro com medo de que ele pudesse aparecer de novo. André também nunca mais foi o mesmo. Aquela viagem mudou a gente de um jeito que ninguém entenderia. Hoje, eu penso 2 vezes antes de confiar em alguém. A gente nunca sabe quem realmente está pedindo ajuda e quem pode transformar uma boa ação no pior pesadelo da sua vida. Era uma daquelas noites em que a estrada parecia engolir tudo. Sem luzes nos postes e com o céu nublado, era como dirigir para o nada. Depois de passar o dia inteiro em reuniões, eu só queria chegar em casa. Mas o silêncio daquela estrada deserta era inquietante e cada quilômetro parecia se arrastar. Estava tão imerso nos meus pensamentos que quase não via a mulher na beira da estrada. Ela segurava um cobertor azul nos braços, acenando freneticamente. Por um segundo, pisei no freio, hesitante. No meio do nada, tão tarde da noite, isso tinha que ser estranho, certo? Mas o que fazer? Continuar e deixar alguém em perigo? E se fosse minha mãe ou irmã? Parei o carro a poucos metros dela. Abaixei o vidro e perguntei, tentando não demonstrar nervosismo. Tá tudo bem? Por favor, me ajuda. Eu só preciso de uma carona até a cidade. É perto, respondeu ela, quase chorando. Ela parecia tão vulnerável, agarrando aquele cobertor com tanto cuidado que eu pensei, ela deve estar com um bebê. Contra meu instinto de cautela, destranquei a porta. Ela entrou e se acomodou no banco do passageiro, abraçando o cobertor com força. Tentei aliviar o clima com uma pergunta simples. Tá tudo bem com seu bebê? Ela não respondeu imediatamente. Apenas murmurou. Tá. Ele tá bem. Aquela resposta me deixou desconfortável, mas eu decidi não insistir. Liguei o carro e segui em frente, tentando ignorar a sensação de que algo estava errado. Os primeiros minutos foram estranhamente silenciosos. Ela parecia ansiosa, olhando pela janela como se esperasse ver algo ou alguém nos seguindo. Eu tentava não pensar muito, mas era difícil ignorar o comportamento dela. Para onde exatamente você está indo? Perguntei. Só me deixa na cidade, no posto. Eu dou um jeito de lá. Sua voz era firme, mas ainda carregava um tom de urgência que me incomodava.
E aquele cobertor, ele não se mexia. Tentei disfarçar enquanto olhava para ele de canto de olho. Era impossível não notar que parecia vazio. A estrada continuava deserta e a tensão no carro parecia aumentar a cada segundo. Tentei puxar assunto de novo, mais para aliviar meu desconforto do que qualquer outra coisa. Você está fugindo de alguma coisa? Ela virou a cabeça devagar na minha direção e seu olhar frio me fez arrepender de ter perguntado. Só dirige. Aquilo foi como um soco no estômago. Não era mais uma conversa, era uma ordem. Meu coração começou a acelerar e uma sensação de perigo iminente tomou conta de mim. Foi quando aconteceu. Ela soltou o cobertor no colo e meu sangue gelou ao ver o que estava escondido ali. Uma faca. Não era pequena, não era discreta, era grande, afiada e parecia ainda mais mortal à luz fraca do painel do carro. Encosta o carro, agora. A voz dela era cortante, sem espaço para discussão. Eu tentei manter a calma. Tá bom. Não precisa fazer nada. Vou parar. Meu cérebro estava a mil, tentando pensar em como sair daquela situação. Encostei o carro lentamente no acostamento, onde a escuridão parecia ainda mais pesada. Me dá o celular e sai do carro, ela exigiu. Tá bem, só calma. Peguei o celular e estendi para ela com a mão tremendo. Ela o pegou, mas não tirava os olhos de mim. Eu sabia que, se saísse do carro, seria o fim. Mas, ao mesmo tempo, não podia agir de forma que ela percebesse meu pânico. Foi então que tive uma ideia. Ok, vou sair devagar, tá? Só não faz nada comigo. Ela deu um passo para trás e naquele momento eu agi. Soltei o freio de mão e pisei no acelerador com toda a força. O carro deu um tranco para frente, quase saindo da pista. Pelo retrovisor, vi a mulher cambaleando para trás antes de começar a correr atrás de mim, gritando coisas que eu mal conseguia ouvir. Eu dirigia como se minha vida dependesse disso, porque dependia. O suor escorria pelo meu rosto e minhas mãos mal conseguiam segurar o volante de tão trêmulas. A estrada parecia interminável, cada quilômetro mais assustador que o anterior. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, avistei a luz de um posto de gasolina. Estacionei de qualquer jeito e corri para dentro, onde o frentista me olhou assustado. Tá tudo bem? Ele perguntou. Não, liga para a polícia, agora. Respondi quase gritando. Enquanto esperávamos, eu ficava olhando pela janela, esperando a qualquer momento ver aquela mulher surgir do nada. Quando os policiais chegaram, contei tudo, do início ao fim. Eles fizeram algumas perguntas, mas eu sabia que encontrar aquela mulher seria quase impossível. Os dias seguintes foram os mais tensos da minha vida. Não era só o medo, mas a sensação de que ela ainda estava por aí, me observando, esperando o momento certo. A polícia nunca encontrou nenhum sinal dela, nem mesmo na estrada onde tudo aconteceu. Minha vida mudou depois disso. Nunca mais consegui dirigir à noite sem sentir meu coração disparar a cada sombra na estrada. Comecei a evitar qualquer situação que pudesse me colocar em perigo. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim sentia raiva. Como alguém pode transformar um ato de bondade em uma situação de terror? Mesmo com o passar do tempo, a lembrança daquela faca, daquele olhar frio, ainda me assombra. Talvez eu nunca saiba quem ela era ou o que aconteceu com ela. Mas uma coisa é certa, eu nunca mais parei para ajudar alguém na estrada. E se um dia você pensar em fazer isso, só espero que esteja preparado para qualquer coisa, porque eu não estava.